Olá, alunos do terceiro ano. Estamos na semana 4 do nosso plano de estudo tutorado. O objetivo dessa semana é conhecer um pouco mais sobre as funções químicas orgânicas, especialmente os hidrocarbonetos. Existe um número muito elevado de substâncias orgânicas conhecidas pelo homem. Algumas identificadas na própria natureza e outras sintetizadas em laboratório. E esse número vem aumentando cada vez mais com o trabalho dos químicos. Por este motivo, há uma necessidade em classificar, ou seja, agrupar as substâncias químicas para facilitar o estudo. Isso é feito lá na biologia, quando vocês estudam os seres vivos, ao invés de estudar uma espécie de cada vez, vocês estudam grupos de seres que têm características semelhantes. Isso facilita o estudo, facilita a análise. Na química, a gente faz isso no estudo das substâncias, separando elas em funções químicas. Uma função química é um conjunto de substâncias que apresentam semelhanças na sua fórmula estrutural, terá uma estrutura parecida e, por consequência, possuem propriedades químicas semelhantes. O que define uma função química é exatamente isso, ter características semelhantes. Porque é necessário agrupar. São muitas substâncias conhecidas, mas esse agrupamento não é feito de forma aleatória. Assim como lá na biologia vocês não agrupam os seres vivos de forma aleatória. Aqui na química também não. O agrupamento vai depender das propriedades químicas. Os compostos que têm propriedades químicas semelhantes, eles estarão dentro de uma mesma função. A função química orgânica mais simples é a dos hidrocarbonetos, uma função muito importante, onde há um número muito elevado de substâncias ali presentes. A gente fala que ela é muito simples porque os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e de hidrogênio. A gente identifica isso pelo próprio nome, hidrogênio, carbonetos, derivando da palavra carbono. Os hidrocarbonetos têm apenas átomos de carbono e de hidrogênio. Aqui eu coloquei dois exemplos para vocês de hidrocarbonetos. A gente sabe que eles são hidrocarbonetos porque cada um desses compostos tem apenas átomos de carbono e de hidrogênio. Os hidrocarbonetos têm uma importância muito grande, pois eles são os principais formadores dos combustíveis fósseis, que ainda são a fonte de energia mais utilizada no mundo hoje. Então, dentro do grupo dos combustíveis fósseis estão o petróleo, gás natural e o carvão mineral. A maioria dos formadores desses combustíveis são hidrocarbonetos. Além disso, os hidrocarbonetos servem como ponto de partida para a obtenção industrial de plásticos, corantes, explosivos, inseticidas e muitos outros produtos. Então, trata-se de uma função que tem uma enorme importância no nosso dia a dia. Os hidrocarbonetos se subdividem em 7 grupos: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. São subdivisões feitas dentro desse grupo dos hidrocarbonetos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um desses grupos. Os alcanos são os hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta e com ligações simples. Para ser um alcano, o hidrocarboneto deve ter uma cadeia aberta e ligações simples, como a gente pode perceber aqui.
A gente tem uma cadeia aberta e entre carbonos apenas ligações simples. Então, trata-se sim de um alcano. Um pouco mais à frente, eu vou explicar para vocês que esse termozinho "an" no meio da palavra nos indica a existência de ligações simples. "An" quer dizer ligações simples. Os alcanos, eles seguem a essa fórmula geral. O que é isso? É uma previsão que a gente faz entre o número de átomos do composto quando ele é um alcano. Todo alcano obedece a essa fórmula geral. CnH2n mais 2. Ou seja, se você sabe quantos carbonos o alcano tem, automaticamente, através dessa fórmula geral, você conseguirá descobrir quantos hidrogênios ele tem. Ou, se você souber quantos hidrogênios ele tem, você terá condições de descobrir quantos carbonos terá também. Então, a fórmula geral, ela é muito útil nesse sentido. Você não precisa ver toda a estrutura para saber quantos átomos vai ter ao todo. Qual vai ser a fórmula molecular? Então, um exemplo. Vamos pensar num alcano que tenha 2 átomos de carbono. Se ele tem 2 carbonos, o número de carbonos, esse N, vai ser 2. C2. No caso, o N vale 2, porque ele tem 2 carbonos. Se o N vale 2, vamos substituir aqui por 2 também? Vai ficar 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2 mais 2 vai dar 6. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. O alcano que tem 2 carbonos terá 6 hidrogênios. Então, eu não precisei fazer o desenho, representar o composto, apenas através da fórmula geral, eu consegui resolver a questão. Eu consegui descobrir quantos hidrogênios o composto teria no caso. Os alcenos, ou também chamados de alquenos, são compostos que têm cadeia aberta e uma ligação dupla. Um pouco mais à frente eu vou falar para vocês que esse termozinho "en", ele nos indica a presença de ligação dupla. Coloquei aqui um exemplo de um composto. O composto, ele tem cadeia aberta e tem uma ligação dupla, como vocês podem perceber. Então, trata-se sim de um alceno. A fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Então, dá para perceber que o número de hidrogênios em um alceno é o dobro do número de carbonos. Então, por exemplo, se um alceno tem 8 carbonos, o número de hidrogênios será 16, vai ser o dobro. Alcinos ou alquinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação tripla. O termozinho "in" nos revela ligação tripla. Aqui um composto, um exemplo de alcino, ele tem cadeia aberta e tem uma ligação tripla. A fórmula geral dos alcinos, CnH2n-2. Então, para identificar o número de hidrogênios, a gente pode seguir essa fórmula geral ou vice-versa, se você tem o número de hidrogênios e quiser descobrir o número de carbonos também. Os alcadienos. Percebam que na palavra existe o termo "en". E eu acabei de falar para vocês que "en" quer dizer ligação dupla. Esse "di" que está aqui na frente é para nos revelar que esse número de ligações é duplicado, é 2. 2 ligações duplas. Os alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com 2 ligações duplas, como a gente vê esse exemplo aqui embaixo de um alcadieno. Fórmula geral dos alcadienos, CnH2n-2. Cicloalcanos ou ciclanos.
São hidrocarbonetos de cadeia fechada com ligações simples. Ciclo indica cadeia fechada. Alcanos, olha o termozinho an. An nos revela ligação simples. Então, os ciclanos ou cicloalcanos têm cadeia fechada e ligação simples. Como a gente vê aqui no exemplo, um composto de cadeia fechada com ligação simples entre carbonos. Então, é sim um ciclano. Fórmula geral: CnH2n. Os cicloalcenos ou ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada com uma ligação dupla. Olha o nome: ciclo, cadeia fechada, en, ligação dupla. Então, os ciclenos, eles têm a cadeia fechada com uma ligação dupla. Fórmula geral: CnH2n-2. E, por fim, o grupo dos aromáticos, que são compostos que apresentam o anel aromático ou anel benzênico. Nós já vimos em sala de aula, né, o que é esse anel benzênico. O anel benzênico é um composto de cadeia fechada que possui 6 átomos de carbono e ligações duplas e simples alternadas. Ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, se tiver um anel benzênico, o composto já pertence ao grupo dos aromáticos. Os aromáticos não têm fórmula geral, não existe uma fórmula que permita identificar o número de átomos, né, de uma forma geral para todos os compostos aromáticos. Aqui eu coloquei para vocês uma tabela com um resumo de todas essas informações. Quais são os grupos, 7 grupos que a gente analisou, a característica em relação à cadeia, se a cadeia é aberta, se a cadeia é fechada, e em relação à ligação, né? Se tem ligação simples, se tem ligação tripla. Já queria destacar para vocês os termos an nos revela ligação simples. En, o infixozinho indica ligação dupla. In, ligação tripla. Para facilitar para vocês, lembrem das vogais A, E, I, nessa ordem. A, primeira vogal, ligação simples. An, ligação simples. E, segunda vogal. En, ligação dupla. I, terceira vogal. Então, o IN nos revela a ligação tripla. Aqui temos exemplos em cada um desses grupos e as fórmulas gerais também em cada grupo. Agora, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de como usar essas fórmulas gerais na resolução de alguns exercícios. Então, vejamos esse primeiro. Um alcino possui 38 carbonos. Determine sua fórmula molecular. Olha só como que o uso da fórmula geral facilita a nossa vida. Se eu tivesse que fazer o desenho do composto com 38 carbonos, que trabalho que isso não me daria? Através da fórmula geral, eu consigo resolver a questão sem fazer o desenho. Se ele é um alcino, a gente sabe qual a fórmula geral do alcino. Vou colocar aqui para vocês. Ó, se ele é um alcino, todo alcino segue a essa fórmula geral. CnH2n-2. Essa é a fórmula geral dos alcinos. O N indica o número de carbonos. Então, nesse caso, nós já sabemos quantos carbonos o composto tem. O enunciado mesmo já nos trouxe, né? O número de carbonos é 38. Se o número de carbonos é 38, o N é 38. Então, substitui o valor de N por 38, né? Eu coloquei aqui embaixo, ó. N, 38. 2 vezes 38 menos 2, 76 menos 2, 74. Então, a gente sabe que esse alcino
terá obrigatoriamente 74 hidrogênios. Então, a fórmula molecular C38H74. Um outro exemplo. Indique qual destas é a fórmula molecular de um hidrocarboneto saturado de cadeia aberta. Então, nós temos aí as 5 possibilidades. Um deles é hidrocarboneto saturado de cadeia aberta. Só de falar que é um hidrocarboneto, a gente já exclui essa letra E, porque a letra E é um composto que tem átomo de oxigênio. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, então a letra E não será. Vamos analisar? Hidrocarboneto saturado. Saturado quer dizer que ele só tem ligação simples. Então, se ele tem ligação simples e é de cadeia aberta, significa que ele é um alcano. Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com ligações simples. Qual que é a fórmula geral de um alcano? CnH2n mais 2. Então, a nossa tarefa será observar qual dessas opções se adequa a essa fórmula. Qual das opções A, B, C ou D que consegue respeitar essa fórmula geral? Então, vamos tentar? Vamos começar pela letra A? C4. Se o C é 4, se existem 4 carbonos, o N valeria 4. Se o N é 4, para ser um alcano, o número de hidrogênios seria 2 vezes 4, 8 mais 2, 10. Um alcano com 4 carbonos teria 10 hidrogênios. Não é o caso da letra A, então o alcano não é esse composto da letra A. Na letra B, C3, 3 carbonos. Um alcano que tenha 3 carbonos, ele terá 3 vezes 2, 6, mais 2, 8 hidrogênios. C3H8 seria alcano, não é a letra B também. Na letra C também não, né? C6H6 não se adequa. Agora, olha a letra D, C5H12, vamos testar. C5, 5 carbonos, o N vale 5. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. O composto da letra D respeitou a fórmula geral, está de acordo com a fórmula geral dos alcanos, então trata-se de um alcano. Então, a resposta correta é a letra D, C5H12. Esse composto é um alcano. Agora, eu vou passar para vocês um pouquinho das regras de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Um detalhe, pessoal, existe muitas observações a serem feitas sobre a nomenclatura de certos compostos. O que eu vou passar para vocês aqui nesse momento é a parte mais simples, é a parte introdutória, e as observações a gente vai fazendo com o passar do tempo, tá? A nomenclatura dos compostos orgânicos, ela está de acordo com o que a gente chama de IUPAC. A IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. O termo IUPAC é uma sigla que deriva da expressão em inglês. A IUPAC é uma instituição que padroniza, regulamenta muitos assuntos voltados à química, inclusive a nomenclatura dos compostos. Aí, o nome dos hidrocarbonetos, nós vamos ver de acordo com as regras da IUPAC, e de acordo com essas regras, o nome do composto ele é formado pela junção de 3 partes. Nós vamos pegar 3 pedacinhos para formar o nome do hidrocarboneto. Esses pedacinhos são o prefixo, que é o termozinho que antecede, infixo, o termo do meio, e o sufixo, que é o termo do final, a terminação da palavra. Então, juntando os 3 pedacinhos, nós vamos formar o nome do composto. O prefixo nos informa a quantidade de carbonos, o número de átomos de carbono que eu tenho no composto. É isso que o prefixo nos revela. O infixo
informa o tipo de ligação química na cadeia, ou seja, o tipo de ligação entre carbonos. Se a ligação é simples, dupla ou tripla. Aqui que a gente vai usar aqueles termozinhos an, en ou in, que eu tinha falado para vocês lá no início. O sufixo informa a que função orgânica a substância pertence. Então, se ele é um hidrocarboneto, álcool, se ele é um ácido carboxílico, qual função química ele pertence? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, né, as opções de sufixo que a gente tem. Nessa tabela, vocês poderão ver quais serão os prefixos que a gente vai usar, os infixos e o sufixo. Então, vamos lá. O prefixo revela o número de carbonos que o composto tem. É essa informação que ele nos dá. Para um carbono, eu vou usar o prefixo et. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, ept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E 10 carbonos, dec. São esses os prefixos que a gente usa na hora de montar o nome do hidrocarboneto. Percebam que dos 5 em diante são prefixos mais relacionados ao número, prefixos utilizados em outras palavras, né, facilitando a nossa memorização. Do 1 ao 4 são nomes um pouquinho mais diferentes, né, mas é necessário que vocês tentem memorizar, que a gente vai usar bastante esses prefixos. O infixo depende do tipo de ligação entre carbonos. An, nós vamos usar quando as ligações forem todas simples. Se tiver uma ligação dupla, a gente vai usar o infixo en e o infixo in para ligação tripla. Esses dois que eu coloquei aqui na tabela são derivações dos anteriores. Ó. De en é quando tem duas ligações duplas. De in, quando tem duas ligações triplas. Então, o infixo nos revela o tipo de ligação entre carbonos. O sufixo depende da função química. Para os hidrocarbonetos, a gente vai usar sempre o sufixo O. Esse sufixo O, ele é usado para hidrocarbonetos. Coloquei aqui para vocês, na tabela, outros exemplos de sufixo, só de curiosidade, tá? Porque inicialmente a gente vai trabalhar só com hidrocarbonetos, então o sufixo que nós vamos usar é o O. Mas tem, por exemplo, para a função álcool, a terminação é ol. Lembra da palavra etanol, por exemplo? É um álcool, olha a terminação ol. A terminação para a função cetona, ona. Ácido carboxílico, oico. Aldeído, al. Amina, amina, amida, amida. Então, aqui só de curiosidade para vocês verem outras opções de sufixo. Vejamos agora alguns exemplos. Vamos dar nome aos compostos que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu tenho aqui um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, eu preciso dar nome a ele. A regra é juntar os 3 pedacinhos, um prefixo, o infixo e o sufixo. Então, vamos por partes. Vamos para o prefixo. O prefixo depende do número de carbonos. Quantos carbonos esse composto tem? 4. Olha lá na tabelinha. Quando tem 4 carbonos, qual o prefixo que eu devo usar? But. Então, prefixo but. O infixo depende da ligação entre carbonos. No caso, as ligações são todas simples. Quando as ligações são simples, eu uso o infixo an. E o sufixo depende da função orgânica. No caso, é um hidrocarboneto, então eu uso a terminação O. Agora, nós vamos juntar essas 3 partes. O prefixo, o infixo e o sufixo. Prefixo but, infixo an, sufixo O, o composto se chama butano. Então, esse composto, o nome que a gente dá a ele é butano.
Outro exemplo, eu tenho um hidrocarboneto, preciso dar nome a ele. O prefixo depende do número de carbonos. No caso, eu tenho 2 átomos de carbono só. Então, olha aqui na tabelinha. Quando tem 2 carbonos, o prefixo que eu uso é et. O infixo depende da ligação entre carbonos. A gente tem ligação dupla. Se a ligação é dupla, olha lá na tabelinha. O infixo é en. Então, vamos usar o infixo en. O sufixo depende da função orgânica. No caso, é um hidrocarboneto, então o sufixo é o O. Fazendo a junção, prefixo, infixo e sufixo, o nome do composto é eteno. Mais um exemplo. Vamos lá. Para dar nome ao hidrocarboneto, eu preciso de um prefixo, de um infixo, de um sufixo. O prefixo depende do número de carbonos. Eu tenho 3 carbonos. Então, o prefixo que eu vou usar é o próprio. Olha aqui na tabela. O infixo depende da ligação entre carbonos. No caso, tem uma ligação tripla. Então, significa que o infixo que eu vou usar é o in. E o sufixo depende da função orgânica, no caso é hidrocarboneto, então a terminação é O. Fazendo a junção das partes, prefixo, infixo, sufixo, o nome do composto é o propino. Então, pessoal, percebam que é bastante simples essas regras de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Essa é a regra geral de nomenclatura. Os hidrocarbonetos são nomeados por essa regra geral. Então, nós vamos ter um prefixo, dependendo do número de carbonos, um infixo, dependendo do tipo de ligação, e o sufixo, que identifica a função. No caso, os hidrocarbonetos todos terão o sufixo O. Então, essa é a regra geral. Para os exercícios da semana 4, vocês vão ver que até aqui já é suficiente essas regras de nomenclatura. Agora eu vou colocar algumas observações na nomenclatura de hidrocarbonetos em 2 situações. A primeira, em cadeias insaturadas maiores que 3 carbonos. Quando a cadeia tem mais que 3 carbonos e ela é insaturada, o que quer dizer insaturada? Que tem ligação dupla ou tripla. Então, se a cadeia tem ligação dupla ou tripla e mais que 3 carbonos, é preciso indicar a posição da insaturação, da ligação dupla ou tripla. Por quê? Porque essa posição, ela pode modificar o composto. Ela é decisiva para definir que composto é. Aquela ligação, ela poderia estar em outra posição. Então, a gente tem que marcar onde ela está. Como que isso será feito? Isso será feito atribuindo números aos carbonos da cadeia carbônica. Nós vamos atribuir um número e através do número nós vamos mostrar onde a ligação dupla ou tripla se encontra. A numeração dos carbonos deve iniciar da extremidade mais próxima da insaturação. Isso é uma regra. Sempre nós vamos numerar, começando a numeração pelo lado que esteja mais perto da ligação dupla ou tripla. É como se a nossa ideia fosse sempre usar o menor número. É o que nós chamamos de regra do menor número. Então, na hora de colocar o númerozinho em cada carbono, o número 1 vai ficar com o carbono que está mais perto da ligação dupla ou tripla, porque assim, quando eu for pegar o número do carbono para colocar na molécula, eu vou usar o menor número possível. Deve-se indicar o carbono de menor número, regra do menor número, que eu acabei de falar, antes do infixo. Então, vejam só o que vai acontecer. Nós vamos usar o prefixo, como a gente já aprendeu, de acordo com o número de carbonos. O infixo revela a ligação. Só que antes de colocar esse infixo, en,
ou in, já que tem ligação dupla ou tripla antes, eu vou colocar o número do carbono que tem essa ligação dupla ou tripla. A gente vai mostrar em qual carbono que ela está. E depois o sufixo. Então, eu tenho aqui um exemplo. É um composto insaturado, uma cadeia que tem mais que 3 carbonos. Então, eu tenho obrigatoriamente que colocar o número do carbono onde está essa ligação dupla. No caso, é uma ligação dupla. O composto tem 4 carbonos. Para mostrar a posição da dupla, eu tenho que numerar os carbonos. Tá vendo os numerozinhos em vermelho? São os números do átomo de carbono. Aqui eu devo começar a numeração do lado esquerdo. Por quê? Porque esse número 1 fica mais perto da ligação dupla. Nesse caso, eu não poderia colocar esse carbono aqui da ponta direita como número 1, não. Porque se esse aqui fosse o 1, o número do carbono com a ligação dupla seria um número maior. Então, para numerar, tem situações que a gente começa a numerar do lado esquerdo, outras do lado direito. O que vai depender é onde a ligação dupla está. Nosso objetivo é que o número seja o menor. Então, vamos seguir a regra? Ó, eu já coloquei a menor numeração possível, seria essa, começando a numerar do lado esquerdo. A ligação dupla fica entre os carbonos 1 e 2. Gente, lógico que a ligação dupla fica entre 2 carbonos. Qual dos 2 números que eu vou colocar lá na hora de escrever o nome? O menor. Por isso que eu coloquei aqui nesse último tópico. Deve-se indicar o carbono de menor número, porque é lógico que haverão 2 carbonos. A dupla pertence a 2 carbonos, a tripla pertence a 2 carbonos. Então, o número escolhido vai ser o menor deles. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, entre 1 e 2, eu vou escrever 1. Então, vamos montar o nome? O prefixo. São 4 carbonos, prefixo but. O infixo vai ser en, porque tem ligação dupla. Mas antes de colocar o en, percebam que eu coloquei o número 1. Para quê? Para mostrar a posição da ligação dupla, para mostrar que a ligação dupla está no carbono número 1. E o sufixo O, que é um hidrocarboneto. Então, esse composto é o but1N. Aqui do lado, eu coloquei a representação do but2N só para mostrar para vocês a importância desse número. Tá vendo que nesse caso, como a cadeia carbônica é maior, a ligação dupla ela poderia estar em outra posição, que isso faria diferença na hora de numerar. Se a dupla estivesse aqui, ó, no meio do carbono 2 e 3, como aconteceu aqui do lado, isso já torna o composto diferente. Então, o nome não pode ser igual. Por isso que é necessário indicar o número do carbono onde fica a ligação dupla ou a ligação tripla. Mas não se preocupem com isso por enquanto. Na semana 4 não apareceu ainda questões relacionadas a esse tipo de cadeia. Uma outra curiosidade, as cadeias cíclicas, se a cadeia for fechada. Segue a regra geral de nomenclatura, utilizando a palavra ciclo antes do prefixo. O que a gente vai ter que mudar é apenas isso, colocar a palavrinha ciclo antes do prefixo. Então, o nome será ciclo, mais o prefixo, o infixo e o sufixo. Aqui nós temos alguns exemplos, o ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano. Vou ver o primeiro exemplo com vocês aqui. É uma cadeia fechada, são 4 carbonos. O prefixo seria but. O infixo an, porque tem ligações simples entre carbonos. A terminação o, que é hidrocarboneto. Então, seria o butano. Mas como a cadeia é fechada, para mostrar que a cadeia é fechada, eu uso a palavrinha ciclo no início. Ciclobutano. Então, pessoal, eram essas as 2 curiosidades que eu queria acrescentar para vocês, né? Mas em outra oportunidade a gente vai falar um pouco mais sobre essas regras de nomenclatura dos compostos orgânicos. O que vocês precisam lembrar é dessa regra geral, é o básico. Para dar nome a um composto orgânico, a regra geral é unir 3 pedaços.
prefixo, infixo e o sufixo. O prefixo revelando o número de carbonos, o infixo o tipo de ligação, o sufixo qual é a função química. Espero que possa ajudar e que vocês consigam fazer as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição.